Aqui a parábola do semeador, irmãos, Mateus capítulo 13, o versículo 1 em diante, vai falar, na verdade, de 4 corações, né, irmãos? E uma semente que é poderosa e é boa, e essa semente deve frutificar. Aqui vai dizer no versículo 1, tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou-se e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aí ele vai explicar essa parábola aqui, né, irmãos? Aqui no versículo... Vamos continuar aqui, irmãos? Versículo 10, né? E acercando-se dele os discípulos disseram: Por que eles falam por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvireis, mas não compreendeis. Vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com o ouvido e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então aqui ele diz, irmãos, fala da parábola e fala de uma profecia de Isaías, né, irmãos? Que diz que os homens, tendo ouvidos, seriam surdos e tendo olhos, não veriam. E é o que acontece em relação à palavra, né, irmãos? Ele não está falando de olho, do olho nosso, né, irmãos? Não está falando também do ouvido, né? Não é disso. É espiritual, né, irmãos? Então é o olho espiritual, o ouvido espiritual. É o coração, não é esse coração que bate aqui, irmãos. É o centro, né, irmãos? O centro é onde a palavra ela entra, é onde a palavra tem que frutificar, é onde a palavra, irmãos, ela tem que fluir na vida do ser humano. E aí ele vem dizendo aqui, ó, no versículo 18, ó, Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem quem, irmãos? O maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, ao pé do caminho, irmãos, pé do caminho é onde todo mundo anda ali, é onde toda sujeira cai, é onde está podre de sujeira. É o pé do caminho, irmãos. Ali não tem como nascer nada, ali não tem como vingar nada ali. Qualquer semente que cair ali vai morrer, vai ser. E aqui a palavra fala que o maligno vem e rouba a semente. E aí, continuando aqui, ó, versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Lá em Lucas vai falar, irmãos, essa mesma passagem aqui, está em Lucas 8, né? Versículo 4 em diante, vai falar que a semente que cai em boa terra é aquele que com um coração honesto recebe a palavra de bom grado, e essa palavra ela frutifica. Então, irmãos, da palavra que nós recebemos constantemente, através de pregação, né? Essa palavra, irmãos, eu posso dizer para os irmãos que 99% dela é perdida, irmãos. 1% é o que nós conseguimos fazer frutificar em nosso coração. Porque o nosso coração ele é cheio de muitas coisas. A gente vê que aqui tem um coração que é como uma terra ao pé do caminho. Tem coração que é como uma terra cheia de espinho. Outro é como uma terra cheia de pedra. E aí, irmãos, isso aqui não é uma vez coração com espinho, uma vez coração com espinho para sempre. Não é uma vez coração cheio de pedra e cheio de pedra para sempre. Não é isso, irmãos.
A palavra do semeador, ela aponta para o coração do ser humano. É onde a palavra vai cair, é onde a semente vai cair. Pode ser o ímpio, pode ser o cristão, pode ser quem for. Então a palavra, ela chega aos ouvidos do mundano. E o mundano, ele está cheio de coisa no coração e ele não recebe a palavra. E os que recebem se convertem, glória a Jesus. Mas a palavra também, ela cai no coração do cristão. E o coração do cristão, ele não está todos os dias bom para receber, irmãos, a palavra. Então vai ter dia que você pode estar com o seu coração endurecido, pode ter uma pedra lá no seu coração. Naquele dia a palavra, ela não vai fluir, irmãos. Se você não tomar cuidado, você vai ser roubado. Se você não tomar cuidado no culto, você dá um sono em você, dá um cansaço, o maligno vai e rouba a semente que quer, que vai frutificar ali, ó, o maligno rouba. Então nós somos roubados constantemente. A palavra, irmãos, a gente vê uma prova disso é que você prega a palavra e você foca num assunto ali, você está sempre falando daquilo. Aí quando passa algum tempo, você vai conversar com o irmão, com uma irmã, e aquilo que você pregou, a pessoa entende tudo o contrário, irmãos. Tudo o contrário. E aí você vai e explica de novo. E aí passa um tempo, acontece de novo. Às vezes a mesma pessoa, ela continua entendendo aquilo que ela entendia errado, e você foi e explicou de novo. E a semente naquela área ali, ela não frutifica, irmãos. Não frutifica. Então tem uma pedra ali, bem grande ali, parece que está bloqueando, né, irmãos, essa semente de frutificar. E Jesus, ele vem instruindo aqui o que seria essas pedras, o que seria esse espinho, o que seria a terra pisada. Então, quer dizer, são os cuidados dessa vida. Irmãos, quem aqui que não tem cuidado com essa vida, irmãos? Todos nós temos. Só que aí, a palavra ela vem instruindo como nós devemos nos comportar em relação a isso. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E crendo em Jesus que as coisas necessárias ele vai acrescentar. E nós temos que, lógico, buscar por tudo, mas sempre, né, irmãos, com muita vigilância. E aí fala, irmãos, da tribulação que vai vir. Então, muitas vezes, você recebe a palavra com alegria e você quer cumprir cada vírgula. Você quer cumprir tudo. Não, eu vou seguir isso aí, eu vou cumprir isso daí, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas aí vem a perseguição. Quando vem a perseguição, acontece o quê, irmãos? Aí é 3, 4 passos para trás, por causa da perseguição. E a perseguição ela é por causa da palavra, irmãos. Pensem nisso. O cristão ele não sofre perseguição por outra causa. O cristão ele sofre perseguição é por causa da palavra. É sempre por causa da palavra. Porque você defende uma palavra. Você vive uma palavra. E por viver uma palavra, você vai ser perseguido. E aí o que é mais fácil, irmãos? Abandona a palavra. Não é isso? Se a perseguição é por causa da palavra, abandona a palavra. É isso que Jesus está dizendo. Então a pessoa recebe a palavra com alegria. Recebe a semente com alegria. Mas aí vem a perseguição. E quando vem a perseguição, deixa a palavra. Então, aí aquele que a semente cai em boa terra. Aí glória a Jesus. Um produz a 30, um a 60, outro a 100. Esse é o que, com coração honesto, ele recebe a palavra, irmãos. Com coração honesto. O que é o coração honesto, irmãos? O que é você receber a palavra com honestidade? É você receber a palavra e você falar assim, bom, não consigo cumprir isso daí. Essa palavra, ela é dura. Essa palavra, ela é forte. Eu não consigo cumprir, mas eu vou buscar com todas as forças. Eu reconheço as minhas misérias, eu reconheço que de mim mesmo nada posso, eu vou buscar naquele que pode me ajudar. Eu vou buscar naquele que pode me socorrer. E aí, irmãos, não tem como essa palavra não frutificar. Ah, eu não entendi essa palavra, então eu vou buscar entender. Ah, eu não concordo com essa palavra, então eu vou buscar saber o que é certo. Se eu não concordo, ou eu estou certo ou eu estou errado. A palavra não está errada. Então eu vou buscar conhecer. E vai realmente, né, irmão, sentar, vai conversar, vai buscar ajuda, porque, irmãos, não tem como nós recebermos a palavra e perdermos aquilo que nós temos recebido. Nós temos que aproveitar cada letra, irmãos, aproveitar cada ensinamento de Jesus, tudo que ele nos ensina. Nós temos que buscar todos os dias. Vamos ver esse versículo lá em Lucas, irmãos, capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 15, irmãos. Diz assim, ó. E aqui caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com o que, irmãos? Irmãos, é com perseverança. Então Jesus ele fala muito da perseverança, da paciência. Então a paciência é perseverança, irmãos. Muitos versículos vai falar de paciência, é perseverança. É você ser paciente em buscar.
É você ser paciente em querer crescer, em querer permanecer em Cristo. Então, aquele que perseverar até o fim, irmãos, esse será salvo. Então, recebe a palavra no coração honesto e guarda ela, irmãos, guarda ela, né? E ela vai dar fruto, né? Como diz aqui, ó, é que caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. E não tem como dar errado isso aí, irmãos. Aquele que recebe a palavra fala, Senhor, eis-me aqui para cumprir a tua vontade. Eis-me aqui para tomar posse disso. Quando Jesus ele instruiu os discípulos, irmãos, por muitas vezes os discípulos, eles acharam que o que Jesus estava dizendo era algo muito, muito difícil de cumprir. E eles falaram, Senhor, quem pode se salvar? Quem pode? E Jesus fala, o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, irmãos, o cumprimento da palavra para nós, sem chance. Se a gente pensar na nossa natureza carnal, nós não conseguimos cumprir nada do que Jesus ensinou. Mas se pensarmos que Ele é poderoso para nos socorrer, nos instruir e nos conservar, irmãos, aí dá certo. Aí o negócio flui. Do contrário, irmãos, sem chance, né? Então isso é importante para cada um de nós, irmãos. Amém? Deus abençoe grandemente os irmãos. Irmãos, vamos continuar orando pelos irmãos que estão enfermos. O Bernardo está melhor, né? Já está aí hoje, glória a Jesus. Tem o esposo da irmã Renata, ela está passando por grande aflição, né, irmãos? O esposo dela pegou a dengue, né, irmãos? E deu problema no olho dele. E é um problema chato, né, irmãos? Então, vamos estar orando por ele, pelos irmãos, né? Em nome de Jesus, o irmão Eldo está com um monte de furúnculo, né, irmãos? Há um tempo atrás foi o irmão Nelson e agora é o irmão Eldo. Então, imagine isso aí, irmãos. Só o irmão Nelson mesmo para dizer o que é isso, né, irmãos? Isso é terrível, irmãos. Isso aí na vida do ímpio, irmãos, na vida do ímpio é uma maldição tremenda. Na vida do cristão, com certeza é para dar crescimento, viu, irmãos? Porque, olha, é padecimento isso daí, viu? Não é fácil, não. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus?